A pandemia acelerou a transformação digital nas casas legislativas. Vereadores, deputados e senadores passaram a apreciar e votar em matérias de forma remota. Uma modernidade que chega nessas casas históricas. A imagem mostra o teste para a votação virtual no Senado. A Casa Legislativa, fundada em 1826, vive um momento inédito na história. Votações que impactam a vida de mais de 200 milhões de brasileiros, sendo feitas de maneira remota. A situação, provocada pela necessidade de isolamento social, também é vista na Câmara Federal. É a pandemia do novo coronavírus dando um empurrão no uso da tecnologia por parte dos poderes. Este advogado explica as implicações jurídicas diante dessa nova realidade. E é preciso que as instituições funcionem e funcionem até para ajudar na solução dessa crise. Então, não vejo nenhum impedimento, nenhum questionamento do ponto de vista jurídico para que existam as sessões virtuais, como estão acontecendo hoje no Brasil. Desde que, obviamente, os princípios constitucionais estejam sendo observados. Então, partindo da urgência, da necessidade, momento que vivemos, é preciso que haja a observância ao princípio da legalidade. Senhor presidente. Sou contra, senhor presidente. Senhor presidente. Presidente. A Assembleia Legislativa tem realizado sessões semanais, discutindo e votando projetos. Momento histórico para a casa fundada em 1835. É importante porque o parlamento não para, mesmo durante a pandemia, mesmo dentro do isolamento social, é necessário que a Casa do Povo, que é o Legislativo, esteja atento e analisando as pautas do governo, propondo novas leis. Isso é muito importante para a manutenção do Estado Democrático de Direito. A Câmara de João Pessoa, que tem 73 anos desde a reinstalação com a redemocratização do Brasil, também aderiu às reuniões e sessões sem a necessidade presencial no plenário. Situação inédita também para essa Casa Legislativa. Hoje a Câmara não somente tem um sistema de deliberação remota, como também aprovamos ontem o Comitê Gestor do SAPL Digital. O SAPL é o nosso sistema de processamento de projetos e tudo isso. E isso quer dizer o quê? Que cada vez mais, a gente já vinha adotando isso em parceria com o Ministério Público também, a instituição vamos dizer assim, esse termo do não papel, né? E a gente vai estar totalmente digital nos próximos dias. Essa pandemia deu esse empurrão também, não somente com a gente, mas tantas casas legislativas, poderes públicos, né, prefeituras, governo do estado, deu esse empurrão para desburocratizar, porque se a gente não desburocratizasse, o país parava de funcionar nessa pandemia. Aspectos positivos e negativos podem ser apontados nessa nova realidade utilizada pelas casas legislativas. É o que explica esse cientista político. Foi uma boa solução encontrada pelos presidentes da Câmara e do Senado para evitar que o Congresso Nacional fechasse durante esse período de afastamento. E foi boa porque a política não para e a política não pode parar em momentos de crise. Nós temos medidas provisórias, nós temos matérias emergenciais, inclusive matérias que tratam da ajuda às pessoas mais pobres, a ajuda a micro, pequenas e médias empresas, e havia necessidade que essas medidas fossem debatidas e votadas. Ela pode ser uma alternativa no futuro, se tratando, por exemplo, de convocações extraordinárias, aquelas feitas durante o recesso, onde, por algum motivo, os congressistas são convidados ou convocados para voltar a Brasília para votar uma matéria de urgência ou de extrema importância. E aí sim, eu imagino que a utilização de sessões remotas possa continuar. Um problema das sessões nesse formato, pelo menos na tecnologia que nós temos hoje, é que a discussão de matérias é muito difícil, o debate é muito complicado, a velocidade com que a palavra passa de um parlamentar para outro, com que a discussão pode ocorrer, ainda é muito complicada. A gente vai conversar agora ao vivo com um desses congressistas que estão participando das sessões de forma remota. Lá na Câmara Federal, o deputado Efraim Filho, que é do Democratas, tem votado, inclusive, pela liderança do Democratas. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, meu caro Hermes de Luna, boa tarde a todos os nossos telespectadores
da TV Correio, uma grande alegria poder participar com você nesse feriado aqui, né, na terça-feira, dia 21, mas um feriado totalmente atípico, diante de todas essas circunstâncias que o Brasil vive, e fico à sua inteira disposição para conversar sobre os assuntos que interessam ao Brasil e à Paraíba. Então vamos conversar sobre notícia boa. O coronel do Exército confirmou aqui na semana passada ainda de que o grupamento de engenharia vai tomar conta da conclusão das obras da BR-230. E essa é uma luta antiga da bancada, né, para concluir essa obra, fazer com que ela ande. Exato, Hermes. Nós tivemos ainda em fevereiro, né, após toda a repercussão negativa da paralisação da obra, pelo esgotamento do tempo de vigência do contrato, e foi minha, né, a sugestão de que o Exército pudesse assumir a responsabilidade dessa obra, porque fazer um novo contrato, fazer uma nova licitação seria muito ruim. Então, pelo espaço de coordenador de bancada que nós temos, a interlocução com o governo federal Jair Bolsonaro e também com o DENIT, nós conseguimos, né, que o Exército chamasse para si a responsabilidade e, num custo de 50 milhões de reais, possa fazer a conclusão da obra com recurso trazido pela bancada federal e também pelo Departamento de Infraestrutura. Agora, deputado, nós tivemos uma semana meio que conturbada na semana passada lá em Brasília. Como é que está o clima hoje? Qual a informação que o senhor vem recebendo de Brasília entre o clima da relação entre Congresso e Executivo? Olha, nós passamos realmente por uma semana extremamente desafiadora, mas eu, como líder do Democratas, inclusive, tenho me posicionado diuturnamente, durante todo o final de semana, ontem na segunda-feira, hoje já também, de que é preciso evoluir e avançar no pensamento de um Brasil único. É preciso quebrar o retrovisor, é preciso deixar para trás os atritos que existiam e focar no Brasil na solução. A gente tem dialogado com o presidente Jair Bolsonaro, com o governo federal, tem dialogado com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e procurado dar esse caminho de uma nação, como acontece em qualquer lugar do mundo, que ela junta os seus cacos, que ela junta os seus pedaços para poder olhar para o futuro de maneira unida. E aí já, inclusive, está na imprensa, o presidente Jair Bolsonaro convocou, né, os democratas, através do seu presidente ACM Neto, né, para uma reunião na quinta-feira à noite. Então, na quinta-feira à noite, Jair Bolsonaro com democratas se encontram, né, para tentar criar essa agenda comum que fale de um Brasil que olha para frente, que olha para o futuro. É um desserviço para a nação, nesse momento, falar em impeachment de um lado, em intervenção militar do outro. Isso não ajuda ninguém, é um jogo de pé, é ruim para o Congresso, é ruim para o Planalto, é ruim para o Supremo e é pior para o Brasil e a sociedade brasileira. Então vamos tentar buscar tempos de paz, unidade e, da nossa parte, contribuir, lutar e se esforçar para que o Brasil possa avançar, ajudando ao governo federal Jair Bolsonaro, ajudando ao governo estadual João Azevedo e ajudando a Paraíba a também encontrar esse caminho. Agora, deputado, uma última pergunta. Como é que o senhor tem participado aí dessas sessões remotas? Como é que está sendo a experiência para o senhor votar nessas matérias daqui da Paraíba, conversar com colegas longe, né, que estão lá, alguns no plenário, outros em seus estados? Olha, Hermes, é uma decisão importante, né, e até simbólica, o Congresso permanecer aberto nesse período, obedecendo às orientações de saúde, né, que desde o início, com o ex-ministro Mandetta, foram passadas do isolamento, e nós conseguimos fazer essa votação à distância, votando os temas que são importantes para o Brasil. E nós esperamos que tenhamos a capacidade de votar todos esses temas que virão, porque uma coisa está muito clara para esse momento: sozinho ninguém se salva. Não é hora do cada um por si, não é hora do salve-se quem puder, é hora de todos por um, é hora de todos enfrentarmos o único inimigo que sobra, que é o coronavírus. O Brasil precisa voltar a ser apenas um, e a gente tem evitado, né, os extremos de um lado, os extremos de outro, para encontrar a solução.
Ok. Deputado Efraim Filho, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, saudação, boa tarde, um bom feriado a todos e que Deus nos abençoe nessa travessia, fazer a travessia desse momento mais crítico da crise, para que a gente consiga, né, nessa tríplice agenda, ajudar os vulneráveis, em primeiro lugar, o auxílio emergencial para quem precisa colocar o pão na mesa da sua família, né, os informais, os desempregados. A segunda agenda importante, né, a primeira é salvar vidas, depois é salvar os empregos e as empresas. E assim nós poderemos fazer a retomada desse país. Um abraço, uma boa tarde a todos. Um abraço, deputado. E o governo do estado vai comprar 2.975.000 máscaras de tecido reutilizável para distribuir com a população mais vulnerável. O edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje. A compra obedecerá ao critério do menor preço. O Diário Oficial do Estado trouxe hoje um edital de chamada pública em caráter emergencial. O governo do estado vai comprar a produção de mais de 2 milhões de máscaras de tecido reutilizável. O edital de chamada pública atende às micro-regiões de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Para a região de João Pessoa, serão compradas 1.369.860 máscaras. Da macro-região de saúde de Campina Grande, a ideia é comprar 806.802 máscaras, todas do tipo 100% algodão. Já para a macro-região de saúde, que engloba Patos e Souza, a quantidade de máscaras a ser adquirida é de 798.504 unidades. Uma notícia boa para animar os paraibanos. Por conta das chuvas, o risco de seca grave no estado foi descartada pela Agência Nacional das Águas. De Campina Grande, Rafael Gonçalves é quem vai trazer os detalhes. Boa tarde, Rafael. Muito boa tarde, Hermes, a você e a todos. Pois é, o mês de março no Nordeste brasileiro é caracterizado por grandes índices de chuvas. Mais de 150 milímetros são aí a média de chuvas registradas principalmente nos estados do Piauí, Ceará, Paraíba e também na região do Maranhão. E aqui na Paraíba, esse mês de março trouxe aí mudanças na paisagem do interior do estado em relação às secas. O registro de secas foi realmente mudado após as intensas chuvas que caíram aqui na região, principalmente nesse período. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional das Águas, a ANA, através do mapeamento feito por eles nas regiões de secas do país. Aqui na Paraíba, as fortes chuvas trouxeram impactos na condição da seca, por exemplo, na mesma região do sertão paraibano, no noroeste do estado, onde a seca passou de moderada para fraca. Isso pode ser constatado no mapa que aparece na tela. O comparativo é feito entre os meses de fevereiro de 2020 e os meses de março. No Planalto da Borborema, a parte do agreste, na região central do mapa, a gente também pode ver aí o comparativo dos mesmos meses, fevereiro e março. O que acontece? Uma redução na categoria, no grau da severidade da seca. O que era antes registrado por uma seca laranja ou por uma seca grave, nessa parte laranja do mapa, na região mais central, hoje registra-se a seca mais moderada, que é realmente quando o mapa aí aparece com a boa parte bege. Ou seja, esses contrastes revelam que as chuvas no mês de março realmente constataram, tudo aquilo que a gente já estava vendo, que os rios e os mananciais, do interior do estado ficaram cheios ou com a segurança hídrica melhor, e também mudou a paisagem na região. Os impactos de curto prazo permanecem principalmente na região leste, que são as condições favoráveis à agricultura e à pastagem. No restante do estado, predominam os impactos de longo prazo, que é a circulação e a perenização de águas nos mananciais, que recebem aí essas cargas através de outros rios e açudes e conseguem garantir uma certa segurança hídrica nas regiões onde a seca predominava. Então, portanto, dados aí importantíssimos mostrando que a situação na Paraíba nesse ano de 2020, ano de enfrentamento a uma pandemia, pelo menos na questão da seca, não está tão causticante. Hermes, eu volto com você.
Obrigado, Rafael. Boas notícias para o interior do estado com essas chuvas, com certeza. Essa pandemia vai passar e a gente vai ter aí uma produção bem significativa. Valeu. O governo do estado revogou a obrigação de comerciantes e empresários comprarem máscaras para seus clientes caso quisessem reabrir seus estabelecimentos. A partir de hoje, os clientes só entram nesses locais com essa proteção. O governador João Azevedo publicou hoje no Diário Oficial do Estado um decreto que altera o artigo 2º do decreto já publicado em 17 de abril de 2020. Com a nova decisão, os estabelecimentos autorizados a funcionar ficam obrigados apenas a fornecer máscara para todos os seus empregados, prestadores de serviços e colaboradores. No decreto anterior, esses estabelecimentos estavam autorizados a funcionar, mas eram obrigados a fornecer máscaras, inclusive para todos os clientes. Isso gerou uma revolta dos comerciantes. Esse novo decreto, publicado hoje, permite que apenas os empregados, prestadores de serviços e colaboradores usem as máscaras, mas haverá uma fiscalização pelo PROCON, órgãos de vigilância sanitária estadual e pela Polícia Militar da Paraíba. O descumprimento no decreto estabelecido hoje pode acarretar na aplicação de multa. Pode, inclusive, implicar no fechamento desse estabelecimento. Todos os recursos da multa devem ser direcionados para a adoção de medidas de combate ao novo coronavírus. O decreto também recomenda aos estabelecimentos que não permitam o acesso ao interior de suas dependências das pessoas que não estejam usando máscaras, que poderão ser de fabricação artesanal ou caseira. O Correio Debate, há pouco mais de uma semana, trouxe aqui em primeira mão a informação de que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba adotaria uma medida inédita no país para permitir a regularização do título. Ontem, em sessão administrativa, o TRE aprovou o uso de um aplicativo para que o eleitor possa ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Lael Arruda é quem vai trazer os detalhes. Boa tarde, Lael. Oi, Hermes, muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Essa resolução que foi aprovada aqui pelo TRE, ela normatiza o atendimento remoto ao cidadão. E como é que esse atendimento vai acontecer? Por meio da interação direta do cidadão com um servidor da Justiça Eleitoral, pelo aplicativo WhatsApp. Cada zona eleitoral vai ter um número disponível para o eleitor poder fazer esse contato. Esses números ainda não foram divulgados, mas estarão disponíveis no site do TRE em breve. Essa é a informação que o tribunal passou para a gente. É importante também dizer que, ao fazer esse contato, o cidadão terá todas as orientações necessárias para a demanda dele. Então, para concluir a situação lá solicitada, a solicitação do cidadão, se for necessário, por exemplo, documento de identidade, fotografia, isso vai ser digitalizado ou fotografado e enviado também pelo WhatsApp. Enfim, todas as orientações estarão sendo feitas por um funcionário da Justiça Eleitoral. Outra dúvida que fica também, a coleta dos dados biométricos. Quem ainda não fez? A informação do tribunal é que será feita posteriormente em convocação realizada pela Justiça Eleitoral. Portanto, não há aí ainda o que se preocupar, já que tem esse espaço de tempo até que a Justiça Eleitoral faça essa convocação para quem ainda não tem a biometria coletada. Emissão de título eleitoral é outro ponto aqui para passar para vocês. Ela será feita também de forma digital, por meio do aplicativo e-Título. Esse aplicativo está disponível para quem tem celular no sistema Android, para quem tem celular no sistema iOS. É só procurar na loja de aplicativos, baixar e também seguir aí as orientações do e-Título. Antes de devolver para você, Hermes, eu lembro que o atendimento remoto, ele segue até o dia 6 de maio. Informação importante aí para todos os eleitores que querem estar regularizados para esse ano, que é ano eleitoral, ano da gente ir às urnas, escolher representantes para os próximos 4 anos. Eu volto com você, Hermes. Obrigado, Léo, pelas informações, importantes informações para o eleitorado, e é bom ressaltar que o Tribunal Regional Eleitoral não vai fazer ligação para o eleitor. É o eleitor quem vai fazer ligação, isso para evitar qualquer tipo de golpe ou tentativa de golpe, certo? Vamos a outro intervalo. O Correio Debate volta em seguida falando da decisão de um prefeito da cidade do Alto Sertão que vai flexibilizar o funcionamento de restaurantes e bares a partir já da próxima sexta-feira. Petrobras anuncia nova redução do preço da gasolina nas refinarias.
queda agora é de 8% e deve chegar às bombas dos postos de combustíveis. Fique ligado, o Correio Debate volta em seguida.